Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Marcos capítulo 8, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 9, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Nós vemos aqui que tanto o evangelista Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, registraram este ensino de Jesus. Jesus demonstrou que a doutrina cristã tem como princípio fundamental a questão da salvação. Se você quiser aprender como viver bem aqui na terra, tem diversas doutrinas que falam a respeito disto. Se você quer saber como pode se dar bem com o seu próximo, haverá diversas filosofias que lhe ensinam isto. Mas se você quer saber como fazer para ser salvo, é somente Jesus que ensina. Somente Jesus que ensinou o que fazer para ser salvo. Se você perguntar para um muçulmano, você é salvo? O que o muçulmano vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: eu me esforço, eu faço bastante coisas boas. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Alá, e Alá vai me colocar numa balança. E conforme a balança indicar, eu vou ser salvo ou não. Se você perguntar para um judeu, você é salvo? O judeu vai dizer assim: olha, eu faço o que eu posso. Eu não sei se eu sou salvo, se eu vou ser salvo ou não. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Jeová, com Javé, com Deus. E aí Deus vai ver se eu vou ser salvo ou não. Se você perguntar para um budista, você é salvo? Ele diz, não, mas quando eu morrer, eu vou reencarnar, e eu não sei quantas vezes vou ter que voltar aqui, ou em outro lugar, e um dia, quem sabe, eu alcance lá o Nirvana. Se você perguntar para um espírita, kardecista, você é salvo? Ele vai dizer, não, eu vou morrer, e vou reviver, e vou morrer e reviver. Essa é a lei. Se você perguntar para um católico, você tem certeza de salvação? Ele vai dizer, eu não, mas quando eu morrer, acho que eu vou para o purgatório. Aí o pessoal vai começar a rezar missa para mim aqui, vamos ver o que acontece lá. Então, meus irmãos, assim são as religiões. E por isso Jesus falou essa palavra aqui. Ele disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ter a sua religião, ter casa, ter filosofia de vida? Que adianta o homem ser kardecista, ser budista, ser católico, ser até evangélico e perder a sua alma? Que adianta o homem ser rico e perder a sua alma? As coisas daqui duram 60, 70, 80 anos, mas a eternidade é para sempre. Então, o que é Ministério da Restauração? O Ministério da Restauração segue o que Jesus disse. O nosso alvo número 1 é a salvação das almas. A razão número 1 pela qual existe este trabalho, pela qual Deus nos ordenou que começássemos esse trabalho, foi manter a pregação da doutrina bíblica focada na salvação. Não que nós sejamos os primeiros, não que nós tenhamos inventado essa doutrina, não, de jeito nenhum. Nós apenas continuamos pregando alguma coisa que vem sendo pregada há muitos séculos, mas que infelizmente nos nossos dias, uma grande parte do movimento evangélico brasileiro abriu mão. O que aconteceu com o movimento evangélico brasileiro?
Deixe-me explicar para que você possa entender, para que você compreenda o que eu estou falando. Você sabe que lá no início do século XX, ocorreu uma coisa chamada movimento pentecostal. O que foi o movimento pentecostal? Foi quando as pessoas começaram a orar, buscar a Deus e receber o poder do Espírito Santo. Começaram a receber o batismo, a falar novas línguas. E o Espírito Santo produziu na vida daquelas pessoas uma profunda obra de salvação, de transformação e de santificação. Então, havia muitas igrejas que pregavam a santificação. E essas igrejas eram chamadas, especialmente nos Estados Unidos, de integrantes do movimento de santidade, Holiness Movement, em inglês. Mas aí, quando chegou o Pentecostes, se somou aquela busca de santidade, busca de salvação, se somou o poder do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Infelizmente, lá pela metade do século XX, 1950, 1960, surgiu o movimento carismático, o movimento neopentecostal, em que as pessoas se apropriaram da bandeira do pentecostalismo, de cura divina, de milagres, mas esqueceram a bandeira da santificação. E o foco, então, das mensagens de pregadores, de teleevangelistas americanos, o foco desviou-se da salvação para somente as coisas da terra. Então, as pessoas iam na igreja e qual é a mensagem que elas escutavam? Elas escutavam só a mensagem: o Senhor vai te dar uma casa nova, o Senhor quer te dar um carro novo, o Senhor quer te abençoar. E tudo isso é verdade, Jesus quer abençoar. O pastor Robson leu aqui que Deus se deleita, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Só que isso é uma pontinha do processo que Deus tem na vida do ser humano. Aleluia. O principal é a salvação. Porque o que adianta você ter um carro novo aqui e ir para o inferno? O que adianta ter uma casa nova aqui e perder a salvação? Não adianta nada. Então, essas coisas daqui que Deus dá é um acréscimo. Por isso, em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Agora veja, meus irmãos, o que aconteceu. Houve essa avalanche desse movimento neopentecostal. E esse movimento neopentecostal, então, ele foi, digamos assim, a grande ponta de lança dele no Brasil. Eu vou citar nomes aqui. Foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus adotou essa teologia da prosperidade, pregada por muitos pregadores norte-americanos, e aplicou no Brasil. E teve grande sucesso. Então, uma grande parte da população que olhava a religiosidade apenas como um amuleto, como um fetiche, como alguma coisa para obter recursos aqui na terra, especialmente pessoas que iam lá na Umbanda, que iam numa casa de batuque, não é? Uma pessoa que vai na Umbanda, o que ele vai fazer lá? Ele vai pedir para fazer um trabalho, para quê? Para ele ganhar uma eleição, para ele ganhar um namorado. Então, essa é a ideia de quem vai numa casa de Umbanda. A pessoa não vai lá buscar um pai de santo para ser salvo. A pessoa pensa em buscar um pai de santo para obter um benefício próprio. É assim ou não é? É assim. Então, essa vasta camada da população, então, foi atraída por esta mensagem de prosperidade. Ou seja, a pessoa, em vez de ir na casa de macumba, passou a ir numa igreja neopentecostal. Em vez de buscar um pai de santo, começou a buscar um pastor. Mudou somente o lugar onde ele ia, mas o que ele ia buscar era a mesma coisa. Estão compreendendo? Quantos compreenderam? Então, isso, claro que houve uma penetração muito forte, muito grande no Brasil. E não somente no Brasil, mas em muitos países. Por isso que o movimento neopentecostal teve sucesso nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Muitos pastores, muitas igrejas, vendo esse crescimento, começaram a pensar: puxa vida, mas olha só como eles estão crescendo, vamos fazer o mesmo. Então, se levantou no Brasil um movimento chamado pragmatismo religioso. O que é o pragmatismo religioso? Pragmatismo religioso também pode ser chamado de relativismo religioso,
pensa assim: é certo que dá certo. Ou seja, se eu pregar de cabeça para baixo, atrair as pessoas, vou pregar de cabeça para baixo. Se eu colocar esse tipo de mensagem na minha igreja e atrair pessoas, o que importa é isso, eu tenho uma igreja cheia de gente. Então as pessoas começaram a pensar, muitos líderes começaram a pensar assim: o que adianta eu manter uma ortodoxia bíblica, eu manter a palavra de Deus como ela deve ser pregada e ter uma igreja vazia? Olha, já que eles estão enchendo a igreja, vamos fazer o mesmo. E, meus irmãos, houve uma deturpação total da pregação do evangelho no Brasil, e muitas igrejas que pregavam o evangelho dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que se chama ortodoxia do evangelho, eles abriram mão disso e pensaram assim: o importante é eu encher a igreja. E o que aconteceu então? A Bíblia Sagrada, pouco a pouco, foi colocada na prateleira. E o que interessava agora então eram mensagens de autoajuda, mensagens de fundo psicológico, neurolinguística. E as igrejas se transformaram então num grande clube de autoajuda, muitas igrejas. E infelizmente a mensagem da palavra acabou. Então, eu não vou dar nomes aos bois aí, mas quem visita a igreja sabe. Tem igreja, você vai, canta, depois faz uma oração, expulsa uns demônios lá e está pronto, não é? E a palavra de Deus, e a salvação, e a vida eterna, onde é que está? E a transformação das vidas, onde é que está? Então, meus amados, Deus nos chamou para isto. Veja, eu não estou dizendo que sou o único certo, não estou dizendo que nós inventamos, recebemos uma revelação. Não, irmãos, o que nós pregamos aqui não tem nada de novo. Não é? O pastor Humberto não foi lá num monte e apareceu um anjo, entregou umas tábuas de ouro para ele. Não, nada disso. Nós só estamos pregando o que está sendo pregado desde lá, o dia de Pentecoste, lá 2000 anos atrás. Estamos mantendo o que está sendo pregado. Quantos estão compreendendo? Amém? Então Jesus explicou isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, meus irmãos, a porta da salvação é uma porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, você pode acompanhar a leitura bíblica comigo, Mateus 7, 13 e 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem. Por que a Bíblia está dizendo aqui que são poucos os que entram pela porta que conduz à salvação? Por quê? Quem pode me dizer? Rápido. Por que são poucos os que entram por esta porta? Por quê? Por quê? Porque ela é estreita, está escrito aí, porque é estreita. A porta é estreita. Não pode entrar muitos ao mesmo tempo. Olha aquela porta lá, aquela porta é bem larga, na verdade, e aquela porta ali estreitinha. Por onde entra mais gente? Por aquela ou por aquela ali? Hã? Pela esquerda ou pela direita ali? Hã? Pela porta esquerda lá que entra mais gente. É mais larga. Então, meus amados, isso aqui é um desafio de fé, de sinceridade e de honestidade para todo aquele que prega o evangelho. Você tem que optar. Todo aquele que é um pastor, que é um líder, ele tem que optar o que ele quer. O que ele quer na igreja? Ele quer um montão de gente, dízimos grandes, ofertas, um bom salário, ou ele quer que as pessoas sejam salvas? Então, se ele quer um montão de gente, o que ele tem que fazer então? Ele pega a porta que é estreita e dá uma largada.